Olá, sejam todos bem-vindos. Antes de mais nada, desculpa pelo áudio, porque o headset que eu tenho não é de melhor qualidade. Mas vamos lá, né? Eu disse que eu mandaria uma explicação hoje e está aqui a nossa aula de hoje. Inicia aí o mundo desigual, o mundo desenvolvido, aspectos econômicos, sociais e o controle da globalização. Obviamente, nós começamos sobre o mundo desigual. Não é só sobre o módulo 2, mas começa aí a partir do módulo 2, que trata de um mundo desigual. Para a gente entender como que é classificado o mundo como um todo, a gente tem que entender as formas de organização e como que se classificou esse mundo, né, durante o tempo que passou. Nós temos aqui, inicialmente, durante o período conhecido como Guerra Fria, né, que convencionou-se a classificar os países conforme o modelo socioeconômico, aonde tinha os países capitalistas, vocês estão vendo aí no mapa os países capitalistas que fazem parte da OTAN e os capitalistas que não fazem parte da OTAN, e os socialistas que faziam parte do Pacto de Varsóvia e os socialistas que não faziam parte do Pacto de Varsóvia. Nós não tínhamos somente ali a Rússia socialista, mas também China, Mongólia, posteriormente a Coreia, que não está marcado ali, Vietnã, e uma série de outros países que nós temos ali. Esse mundo bipolar, que ele vai ali após o fim da Segunda Guerra Mundial até o final dos anos 80. Por quê? Porque você vai ter uma queda do Muro de Berlim e quando eu explicar, obviamente, sobre esse mundo desigual, essa bipolaridade, a gente vai aprofundar um pouco mais nele, mas o momento aqui é entender de forma mais superficial. Então nós vamos dar continuidade. Com a desintegração, né, do bloco socialista, ou seja, com a queda da União Soviética, os países passaram a ser classificados ali conforme seus níveis de desenvolvimento socioeconômico. E aí, obviamente, convencionou-se chamar esses países de desenvolvidos e subdesenvolvidos. Né? Vocês podem ver aí no mapa o que se tornou um mundo unipolar, né? Ou seja, um polo apenas ali com os países capitalistas concentrados na porção norte e capitalistas ricos, desenvolvidos, e os capitalistas pobres concentrados na porção sul. Ah, professor, mas ainda tem país socialista. Tem, mas eles não são mais importantes, eles não têm ali importância política, geoeconômica no mundo, com exceção da China, mas eles, portanto, essa classificação não interessa mais. Para poder entender esse mundo separado em países capitalistas ricos e pobres, a primeira forma de classificação foi com base no PIB. E o que é o PIB? O PIB é o Produto Interno Bruto e ele é separado de duas maneiras. O PIB nominal, que é a soma de todas as riquezas produzidas por um país em determinado ano. Então, por exemplo, aqui nós temos no ano de 2017 a produção, ou seja, o PIB da China de 23 trilhões, né? A União Europeia 20 bilhões e os Estados Unidos sozinho 19 bilhões. Então é uma produção ali um tanto quanto elevada, né? O Brasil ali, a gente fica desdenhando muitas vezes do Brasil. Eu já falei isso para vocês na sala de aula e vou repetir: a gente tem que ser um pouquinho mais patriota e observar um pouquinho mais o Brasil, porque nós não estamos ruim não. Olha ali, nós em nono lugar, à frente da Inglaterra, né? À frente dos ingleses ali, com 3 bilhões, né? 3 bilhões de produção. Né? Então, nós não temos um PIB nominal, só que tem o PIB PPC, né? Que é a média criada pelo economista Carl Gustav Kessel na década de 20, que ele leva em conta o poder de compra. Então, PIB PPC é o poder de paridade de compra, né? O PIB nominal e o PIB PPC, ele tem essa pequena diferença. Então, é o poder de compra de determinados locais, que eu, brincando na sala, chamei de índice de McDonald's, né? Quantos McDonald's você consegue comprar
com um salário naquele território, e aí você vai ter ali, obviamente, o PIB-PPC. Se a gente for analisar o PIB-PPC, o Brasil ali, ele também não está tão ruim, né? Você tem ali os maiores produtos internos brutos do mundo, né, no ano de 2016 ali, e o Brasil entra como extremamente alto, ou seja, o nosso produto interno bruto em poder de paridade de compra não se difere tanto dos países desenvolvidos, ok? Mas a gente tem o PIB per capita. Quando a gente analisa o PIB per capita, ou seja, a quantidade de dinheiro total do país dividido pela quantidade de população, esse número cai consideravelmente e nós estamos ali com o que se classifica como médio alto, ou seja, você tem uma grande quantidade de dinheiro no território nacional, mas quando você divide isso pela população, a média fica mais baixa. Okay? Então, por um longo período, o PIB per capita foi utilizado para indicar se um país era desenvolvido, se ele era rico, né? Entretanto, por utilizar uma média, ele não evidencia as desigualdades. Ou seja, você está levando em consideração somente a quantidade de dinheiro que o território possui. E isso, obviamente, dinheiro por dinheiro, você pode ter uma pilha de dinheiro e estar sentado em cima dele, mas se você não tiver acesso à água, por exemplo, você vai ter um problema sério. Então, elas não evidenciam as desigualdades. Para solucionar esse problema, né, a pergunta que a gente faz é: que se faz para qualificar em grau de desenvolvimento ou de subdesenvolvimento de uma nação? Para isso, utiliza-se o IDH, que é o Índice de Desenvolvimento Humano. O IDH ele é utilizado para avaliar a qualidade de vida da população. Ok? Ele varia de 0 a 1 e ele leva em consideração três fatores principais. Eu coloquei exemplos aqui de saúde, mas existem mais fatores ali dentro. Não é só expectativa de vida, tá? Você tem ali quantidade de leitos, acesso a médico, são vários fatores e conforme o grau de complexidade que você vai dando esses dados, mais complexo vai ficando o resultado e aí a gente consegue chegar a um índice que mede o desenvolvimento da população de forma mais equitativa, ou seja, de uma forma mais real. Mas o que você precisa lembrar? O IDH ele leva em consideração três fatores: a saúde, como sendo o principal fator de saúde, a expectativa de vida, a taxa de mortalidade, você poderia colocar também taxa de natalidade, quantidade média de filhos por mulher, ou seja, todos os fatores relacionados à saúde, a educação, a média de anos de estudo, e aí a gente começa a entender ações do governo brasileiro, como por exemplo o ensino fundamental 1 de 9 anos. Você tinha anteriormente, por exemplo, na época que eu estudei, o ensino fundamental ele ia até o oitavo ano. Primeiro, segundo, terceira, quarta, quinta, sexta, sétima e oitavo ano, e você ia para o ensino médio. E aí o que o governo fez? Ampliou, inserindo um nono ano ali para vocês, que agora você tem anos a mais de educação, né? E isso faz com que o IDH brasileiro suba. Olha só que coisa incrível. Você vai mudar um item, ou seja, vai aumentar um ano de estudo e vai fazer com que o IDH brasileiro seja mais elevado por conta disso. A expectativa de escolaridade, ou seja, não é só quantos anos que se estuda, mas também o que se espera que essa população tenha de escolaridade e, obviamente, a renda, né? O PIB per capita, a quantidade de dinheiro dentro do país, vai acabar formulando ali o IDH daquele território. Tá? E isso vai classificar em desenvolvido e subdesenvolvido. Mas desenvolvimento e subdesenvolvimento são níveis ali que a gente precisa entender o que são. Para isso, a gente precisa saber o que é um país desenvolvido. Um país desenvolvido é aquele onde grande parcela da população possui um elevado padrão de vida. É só você lembrar dos filmes, por exemplo, e lembrar que o senhor. Como é que é o nome dele? O Homem-Aranha, o Peter Parker, ele vive numa localidade pobre, né? Uma localidade que poderia ser chamada aí de favela, né? Ou seja,
ele está numa região muito pobre, mas mesmo ele estando numa região pobre, ele tem ali acesso a um padrão de vida melhor do que boa parte do que nós temos. Elevado poder de consumo, né, de bens e serviços, isso é uma característica de países desenvolvidos. Em geral, são países ricos, óbvio, né, cuja economia é desenvolvida e seu produto interno bruto é elevado, e também são chamados de países ricos, países centrais ou países do norte. Você tem essas três classificações, ok? Nós temos aqui uma série de imagens que demonstram aí elementos que você vai encontrar. Eu coloquei aqui a batata frita, né, e o McDonald's ali como um exemplo, mas é só um exemplo bobo ali para a gente ter de entendimento do que é um país desenvolvido. País subdesenvolvido, por consequência, são aqueles que possuem uma grande parcela da população que possui um reduzido padrão de vida, ou seja, baixos indicadores sociais, baixo poder de consumo de bens. Em geral, são países pobres, cuja economia é pouco desenvolvida e seu produto interno bruto é pequeno. Também são conhecidos como países periféricos, em desenvolvimento, países pobres ou países do sul, ok? Do sul econômico. E aqui a gente tem alguns exemplos. Vocês podem ficar um tanto quanto assustado com armas na mão de criança, mas a gente tem aqui características de um país do Oriente Médio que está em guerra e que tem expectativa de vida baixíssima por conta desses conflitos. Okay? Características dos países centrais, ou seja, dos países desenvolvidos. Elevado nível de industrialização, controle científico-tecnológico, alta expectativa de vida, baixa taxa de natalidade, ok? Essa é uma característica importante dos países centrais. Predomínio de setores secundário e terciário, ou seja, indústria e serviço é forte dentro desse país. Elevado consumismo, as pessoas consomem muito. Elevada renda per capita, eles têm dinheiro para poder consumir. Baixa taxa de analfabetismo, é raro você encontrar um analfabeto num país central. Normalmente exporta produto industrializado e o predomínio de população nas áreas urbanas. Esse predomínio de população das áreas urbanas também está acontecendo nos países desenvolvidos pobres, tá? Ou nos países periféricos. Mas isso é uma mudança de padrão que a gente vai discutir quando trabalhar sobre população. Você tem uma dependência tecnológica e financeira muito grande dos países periféricos, a economia basicamente é agrícola, é fornecedor de matéria-prima, tem mão de obra barata, tem PA predominante no setor primário, ou seja, a produção econômica do país ela está ali no setor primário, na produção primária, elevada taxa de mortalidade, principalmente mortalidade infantil, e tem predomínio de jovens na sua estrutura etária, ou seja, a pirâmide etária tem uma base larga, grande desigualdade social e, obviamente, importa produtos industrializados. Se importa produtos industrializados, exporta produto ou matéria-prima, produto de baixa industrialização, ou seja, que teve pouca transformação, ou basicamente matéria-prima, ok? Com relação ao IDH, o Brasil está estagnado na 79ª posição no ranking, ou seja, o Brasil está em 79 com IDH em 2017 de 0,759. Se a gente for comparar na América do Sul, o Brasil é o quinto colocado. O Chile está melhor do que a gente, a Argentina está melhor do que a gente, o Uruguai está melhor do que a gente, a Venezuela estava melhor do que a gente. Lembra, isso daqui são dados estatísticos de 2018, ok? Agora a Venezuela está um pouquinho pior e o Brasil estava ali em quinto colocado com 0,759. No ranking de desenvolvimento humano mundial, o país com maior desenvolvimento é a Noruega, o segundo é a Suíça, o empatado com a Suíça ali está a Austrália, a Irlanda em quarto e a Alemanha em quinto. Desculpa, cortou o cantinho ali, tá, do quantitativo desses países. E o Brasil, obviamente, a gente tem aqui os países próximos à faixa de classificação do Brasil. A gente tem ali países um tanto quanto pobres e subdesenvolvidos, ok? Qualquer dúvida, me chama no WhatsApp, eu estou aí durante a aula. Se não entendeu, me questione, certinho? Um abraço e tchau para vocês.